Então, olá pessoal, estamos aqui novamente para o início da videoaula número 10 do Inkscape. Nesta videoaula nós vamos abordar a utilização, alguns recursos básicos da utilização desta ferramenta aqui, Desenho à mão livre. Então, eu vou clicar na ferramenta e vou fazer aqui um zigue-zague qualquer. E você observe que o zigue-zague que eu fiz, ele foi suavizado. As linhas estão mais curvilíneas. Isso acontece porque aqui na barra de ferramentas nós temos como se fosse um indicador de nível de suavização. Quanto menor o nível da suavização da linha, maior a quantidade de ruído. O ruído são aquelas irregularidades, porque nós estamos traçando a linha à mão livre. Né? Por isso que a ferramenta se chama mão livre. Quanto maior o nível de suavização, mais curvilínea vai se tornando a linha que nós estamos produzindo. Percebe? Muito bem. A linha também, a linha produzida pela mão livre, ela pode ter suas propriedades alteradas da mesma forma como os outros objetos, como os retângulos, as elipses ou os polígonos, utilizando o menu Objeto, Preenchimento e Contorno. Então, por exemplo, posso aumentar o tamanho ou diminuir a espessura, no caso, posso alterar, né? Que aqui eu coloquei 0, posso alterar o tipo do traço e assim por diante. Então, as linhas produzidas pela ferramenta mão livre também podem ter o seu contorno alterado. E por fim, porque é bastante simples, nesta videoaula, com o objeto selecionado, nós podemos utilizar o editor de nós. Quando nós, com o objeto selecionado, clicamos no editor de nós vamos perceber que na linha, no objeto produzido, serão apresentados essas alças, esses indicadores, eles são chamados de alças, e nós podemos reposicionar ou reconstruir a linha utilizando diretamente as alças, ou mesmo pegando uma região em que não há uma alça. No entanto, quando nós movimentamos uma das alças ou qualquer parte, observe que a continuidade da linha recebe o efeito, de alguma maneira, dessa movimentação que nós estamos fazendo. Eu mexo aqui, mas olha, até lá no fim, até aqui nessa parte final, existe uma movimentação. Então, apesar dessas características, esta ferramenta pode ser bastante útil para a construção de contornos, o delineamento de alguns objetos, como no caso de vetorização de imagens bitmap. Uma outra ferramenta semelhante, porém com algumas características diferentes, é a caneta Bezier. Com a caneta Bezier, nós traçamos a linha desta forma, né? E ao selecionar aquele processo de trabalhar com espessura do contorno, tudo isso aqui funciona também da mesma forma. E ao selecionar o editor de nós, quando nós, por exemplo, alteramos, estou mexendo aqui nessa parte, observe que somente entre os dois nós que delimitam esse segmento de reta, somente nesse pedaço aqui é que nós temos algum efeito, que nós temos a modificação do contorno, da formação da linha ou deste segmento de linha. Se nós selecionarmos esta e clicarmos e arrastarmos, então somente nesse pedaço aqui
e aqui somente nesta parte e assim por diante. Nós também podemos alterar utilizando, veja que ele tem um funcionamento diferente, porque ele está movimentando a linha, a posição, né? A alça fica presa junto ao mouse e ele está movimentando. Vamos pegar aqui para ver qual que vai ser o efeito. Eu vou selecionar novamente o editor de nós e quando eu trouxer para cá, então agora eu estou editando esses dois pontos. Se nós fizermos desta forma e alterarmos aqui, veja que este ponto fica fixo e esse ponto aqui se mexe mesmo eu alterando a posição da alça de baixo. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se nós fixarmos este ponto e fizermos uma alteração aqui na alça, veja que os pontos estão fixos, os dois pontos ficaram fixos e só essa vai. Então, há necessidade aqui da identificação do que queremos fixar e do que queremos alterar. Normalmente, eu utilizo principalmente esse recurso aqui. É o recurso onde duas alças, dois pontos estão fixos e aí eu vou contornando um objeto, pois essa linha está sobreposta. Na próxima videoaula, nós vamos ver algumas características ou algumas aplicações desses dois objetos, em especial da caneta Bezier. Para nós finalizarmos, eu vou excluir esse objeto aqui, um itemzinho que faltou comentar, que funciona tanto no desenho à mão livre quanto na caneta Bezier, é a opção forma. Então eu vou utilizar aqui, que eu particularmente prefiro trabalhar com a caneta Bezier, mas as duas são ferramentas muito importantes. Nós temos aqui, quando a forma é nenhum, a linha é tracejada de maneira uniforme. Mas se nós selecionarmos, por exemplo, a entrada triangular, nós temos que pensar em um triângulo e veja o que aconteceu. A entrada triangular significa que o ponto de início ele é a base de um triângulo e aqui no finalzinho nós temos, deixa eu diminuir bastante aqui e depois eu aumento o zoom, que nós vamos tentar visualizar. Então veja que o que foi produzido aqui em uma linha foi um triângulo. Foi um triângulo. A linha foi construída deste ponto até este ponto, formando um triângulo. Então a entrada ela é triangular. Se nós fizermos uma saída triangular, é o contrário. É o contrário que vai acontecer. Então veja que a entrada é como se fosse o vértice do triângulo e aqui nós temos a base do triângulo. Então aqui nós produzimos uma saída triangular. Veja o que podemos fazer. Nós podemos pegar e contornar, nós podemos modificar, alterar esses objetos por meio de pontos e aí eu posso utilizar, por exemplo, Ctrl C e Ctrl V e fazendo algumas replicações, duplicações dos objetos. Um objeto pode ser duplicado também quando selecionado e a opção Ctrl D ou duplicar. No entanto, ele é colocado exatamente em cima do objeto original e aí nós temos que fazer a movimentação. Então, olha lá, duplicar. Se nós selecionarmos vários objetos e duplicarmos, todos eles foram duplicados. Nós podemos também fazer, utilizar o comando agrupar, de tal forma que agora todos eles transformaram-se em um único objeto. Né? E se for necessário, ainda nós temos o comando desagrupar, que desmonta, né? Cada um volta a ser um objeto independente, um objeto individual. Né? Então, entrada triangular, saída triangular, nós temos também em forma de elipse.
Olha lá, é que aqui a espessura da linha está muito grande. Vamos começar a fazer novamente uma outra linha aqui. Então, aqui, 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 clique duplo para finalizar. Então observe que cada uma delas, ligeiramente nós conseguimos perceber que a linha ela é abalroada, ela forma uma elipse. Olha lá, tracei agora só um segmento de reta, então ela, apesar de termos traçado uma linha, ela forma uma elipse que pode ser, depois que nós podemos utilizar a ferramenta editor de nós para poder fazer alterações. Mas como nós temos aqui só um segmento de reta, nós não temos muito. Vamos fazer uma outra linha aqui. Então, por exemplo, estamos utilizando a forma elipse, clicamos, 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 e usando o editor de nós, olha lá, nós podemos fazer assim, depois nós podemos trazer para cá, né, e trabalhar com todos esses recursos. Aqui a gente faz alterações, no caso, né, nós podemos, olha lá, rotacionar, e assim por diante. Muito bem, então nós vimos aqui ferramentas desenho à mão livre e caneta Bezier, são ferramentas utilizadas normalmente para contornos, algumas características, variações dessas ferramentas, e elas serão muito úteis, principalmente quando nós quisermos vetorizar imagens. Na próxima videoaula nós vamos dar um exemplo de como podemos utilizar essas duas ferramentas. Então até a próxima.